bem definidas. A operação de soma e a operação de multiplicação. Tá? Só que temos a operação de subtração, que só está definida quando o m for maior ou igual que n. Tá? E aí, não cheguei nem a entrar muito em detalhe, mas perceba que existem, deixa eu só ver ali, existe uma ordem já natural em n. Tá? Na própria construção, esses números, os elementos de n, já vêm com uma ordem, certo? O 0 a cardinalidade desse, o 1 a cardinalidade desse, 2 a cardinalidade desse, o 3 a cardinalidade desse. E as operações são dadas através dessas propriedades de cardinalidade, de quantidade de elementos, tá? Operação de soma, de você unir os elementos dos dois. Na verdade, unir não os próprios conjuntos em si, já que pode ter elementos repetidos e aí não ficar mais os símbolos, vamos pensar assim, tá? Você contar os símbolos desse e do outro. Também. E assim vai. Mas a gente olhando para a subtração, a gente vê que ela só vai estar definida quando m for maior do que n. A expressão m menos n só vai estar definida quando m for maior ou igual que n, para os números naturais. E com o avançar das atividades humanas, é necessário você considerar a operação de subtração. Por exemplo, você vai calcular dívida, etc. Tá? Então você quer considerar um conjunto onde essa operação também esteja bem definida. Tá? E aí é onde entra o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, V, nada mais é do que o menor conjunto em que as operações de soma, multiplicação e subtração estão bem definidas, tá bom? Então, o menor conjunto no qual, vou botar assim, em que as operações de soma, multiplicação e subtração estão bem definidas os números inteiros. Então perceba que os números inteiros, ele contém naturalmente os números naturais, tá? E ele é adicionado aos naturais o que a gente chama hoje de números negativos, tá? É adicionado o que falta para deixar a operação de subtração bem definida, tá bom? E os números inteiros, ele vai ter essas três operações, tá bom? Bem definida, soma, multiplicação e subtração, mas vai ter a operação de divisão não bem definida, tá? Então, note que a operação de divisão não
está bem definida em Z. Não está bem definido em Z. Por exemplo, 9 dividido por 3. Essa operação é realizável. Em Z, mais 9 dividido por 5 não é. Tá? Então, do mesmo modo que o N está bem definido para duas operações, mas não está para subtração, tá? Está definido para multiplicação e para soma, mas não está para subtração. E a gente obtém o Z a partir do N através de uma extensão, de um aumento, para satisfazer uma operação algébrica. Ou seja, perceba que a gente aumentou o conjunto N apenas, entre aspas, para dar sentido à operação de subtração. Então isso é uma extensão algébrica, uma extensão cujo fundamento dela, o motivo dela é dar sentido a uma operação algébrica, que é a operação de subtração. Tá claro? O mesmo vai ocorrer com a questão das divisões, ou da divisão, nos números inteiros. Tá bom? Tem que ficar ligado na câmera, que ela está desligando. Eu acho que o espaço da memória está pouco. E aí, antes que fique diminuto, ele fica cortando o vídeo longo. Então, feito agora há pouco, ele cortou. Quando eu estava falando da soma e da subtração. Então, por isso que de vez em quando eu estou chegando perto da câmera e olhando por trás dela para ver se o vídeo ainda está rolando. Então a operação de divisão não está bem definida em Z, tá? E a gente vai considerar novamente uma extensão para tornar essa operação bem definida, tá? O que vem a se tratar exatamente de divisão, certo? Então, a partes, frações de um número. Tá? Desde o começo, acho que do pensamento, do entendimento do que vem a ser a questão de quantidades, seja a quantidade de questão de distância, seja a quantidade, questão de volume, seja qualquer medida, qualquer coisa que você possa estimar uma relação de quantidade, possa dar um conceito de medida, você pensa em tomar partes dela. Assim como você pensa em aumentar ou diminuir essa quantidade. Então as operações algébricas vêm motivadas por essas intenções, tá? De manipulação de quantidades. E uma das primeiras, provavelmente, foi a questão de tomar partes, de tomar frações de certas quantidades. Tá? Número ou medidas, vamos chamar assim. Aqui pode ser comprimento, pode ser volume, certo? Medida, em geral. Tá? Então, o que se tinha era uma dada medida P, vamos chamar assim, e por algum motivo, por N motivo que a gente pode imaginar aqui, é importante você considerar partes de P, ou seja, aqui eu dividi P em 4 partes iguais. Vamos chamar assim, P sobre 4, tá?
Vamos dividir P em 4 partes iguais. Tá? E com isso, eu posso considerar um outro comprimento. Pensar que é uma régua, uma viga, qualquer coisa. Tá? E eu preciso considerar uma régua, uma viga ou qualquer outra coisa com um comprimento dado por... Se cada um desse aqui é P sobre 4, eu vou ter um comprimento, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou botar mais um aqui, 7. Então eu vou ter um comprimento total de 7 pedacinhos de tamanho P sobre 4. Tá? Cada um desse aqui de tamanho P sobre 4. Tá bom? Então essa questão de tomar partes, tomar frações desse, sempre foi, sempre entre aspas, né? Desde muito cedo, desde que o homem começou a compreender isso, foi provavelmente um tipo de problema que o homem encarou, tá? Percebeu. E a partir daí se descobriu, se percebeu a necessidade de considerar o conjunto onde a divisão, a tomar partes, sempre vai fazer sentido, tá? E aí fazer sentido aqui já traz consigo uma seguinte observação. Perceba que não faz sentido eu dividir por 0. Dividir por 4 significa pegar uma medida, tal que 4 vezes ela dá exatamente a medida total que eu tinha antes. Dividir por 1 é pegar a própria medida total. Dividir por 2, tomar metade, é pegar uma medida que quando eu somo ela com ela, dá exatamente a medida que tinha antes. Então o que é dividir por 0? Tá? Então aí começa, já não faz sentido aí. Tá bom? Então, o conjunto que a gente vai fazer é o conjunto onde todas as divisões, que fazem sentido, obviamente, podem ser realizáveis, tá? E aí é onde entra o conjunto dos inteiros, dos racionais, tá bom? O menor conjunto onde ou em que as 4 operações básicas, as 4 estão bem definidas. É o conjunto dos números racionais. Então, quem é o conjunto dos números racionais? Que, com a barra cortada, nada mais é o número o conjunto de todas as divisões, n dividido por n, de modo que m e n são inteiros e n é diferente de zero. O denominador é diferente de zero. Tá? Aqui está dizendo exatamente isso que eu disse. Está dizendo que eu estou pegando todas as divisões possíveis, todas as divisões realizáveis dos números inteiros. Tá? Dos números inteiros eu obtenho a partir dos naturais, considerando, além dos naturais, todas as possíveis subtrações realizáveis. Tá? E o resultado delas, estou colocando aqui. Tá? Então, por exemplo, menos 1, por que menos 1 entra? Porque menos 1 é a diferença de 2, de 1 para 2. Então, 1 menos 2 dá menos 1, por exemplo. Menos 5, a mesma coisa. A diferença de 1 para 6. 1 menos 6, menos 5. Tá? E aqui vai entrar a questão das frações, das divisões. Vou considerar todas as possíveis divisões de números inteiros. Tá bom? E isso vai me dar esse conjunto. Esse conjunto já traz consigo, como a gente já sabe, as 4 operações básicas bem definidas. Tá?
E ela estende as operações que eu tinha para os inteiros. Tá? Do mesmo modo que as operações para os inteiros estendem as operações que eu tinha para os naturais. Ou seja, a soma e a subtração, a subtração e a multiplicação definida por os inteiros, quando eu realizo ele nos números naturais, coincide exatamente com o que eu tinha antes. No caso da subtração, quando ela era realizada. Tá? A mesma coisa aqui. Todas as operações que eu tenho nos racionais, quando eu olho para os inteiros, elas vão se comportar exatamente da mesma forma que se comportavam antes. No caso da divisão, quando também estiver bem definida. Então, só lembrando que a gente tem, de forma simplista aqui, a soma mais ou menos CD. Então, quando eu escrevo isso, já estou assumindo que o B é diferente de zero, o D é diferente de zero. Isso aqui vai me dar BD, D, A vezes D, mais ou menos, depende se você está fazendo a soma ou subtração, B vezes C. Tá? A multiplicação é a mais simples. E a divisão, você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, se eu tenho AB dividido por CD, isso é igual a AB vezes DC. E aí, é claro, se eu estou dividindo por isso daqui, eu já sei que o D é diferente de zero, mas como eu estou dividindo por esse número, eu quero que esse número seja diferente de zero, portanto o C também é diferente de zero. Tá? Então está tudo bem definido, vai ficar D vezes BC. Tá? É incrível o número de pessoas que chegam na faculdade e ainda tem dificuldade com fração. Não pode, tá? Não pode de jeito nenhum. Tá bom? Muito bem. Então, continuando falando dos racionais. Então, racionais é criado, vamos chamar assim, ele nasce da necessidade de considerar partes, tá? De considerar proporções, tá bom? E aí, e não só isso, ele já vem com o conjunto que todas as operações estão bem definidas. Tá? E traz consigo uma propriedade fabulosa que nem os naturais, nem os inteiros vão ter. Tá? Então, vou precisar apagar ali, e a gente vai ver que propriedade é essa. Tá bom? As duas principais propriedades dos naturais que o diferenciam dos inteiros e dos naturais, desculpa, as duas propriedades dos racionais que o diferencia dos inteiros e dos naturais são as seguintes. Primeiro, a questão da ordem, né? Como eu falei, a ordem nos inteiros estende a ordem dos naturais, no sentido de que quando eu tenho uma ordem nos inteiros que quando eu restringo, quando eu olho apenas por números naturais, eu vou obter a mesma ordem que eu tinha antes. E o mesmo ocorre por racionais. Eu vou ter uma ordem nos racionais, e quando eu olho para... vou ter uma ordem nesses números que quando eu olho apenas por números inteiros, eu reobtenho a ordem que eu tinha antes, tá bom? Então, as principais diferenças de Q para Z ou N. Então, quais são essas principais diferenças? Primeira, diferença algébrica. Tá?
que é o seguinte. Dado um Qzinho pertencente a Q. Então, quando eu escrevo isso, eu já estou dizendo, eu estou assumindo que existem M e N pertencente a Z, com N diferente de zero, tal que Q é M sobre N, tá? Espero não precisar repetir essas coisas, isso vai ter que ficar fixo, tá? Então, existe um elemento em Q, significa que eu estou dizendo que existe isso aqui. O N pode ser 1 e esse número aqui pode ser um número inteiro qualquer, mas pode não ser. A gente vai representar da mesma modo, um elemento dos números racionais. E os números racionais é esse conjunto aqui, o conjunto de todas as divisões possíveis, de todas as frações de números inteiros, tá bom? Dito isso, o que é que a gente vai ter? Então, dado que com Q diferente de zero, então aí eu já restringi o conjunto, eu já não quero o zero. Existe P tal que P vezes Q é igual a 1. Tá? Isso não ocorria com os naturais de forma alguma. Se eu pegar qualquer número natural diferente de 1, não existe alguém também natural, não existe alguém natural que quando eu multiplico dê 1. Isso também não existe para o Z. Se eu pegar qualquer número inteiro diferente de 1 ou menos 1, também não vai existir ninguém que quando eu multiplico dê 1. Tá? Mas em Q isso já ocorre. Tá? Então, além de Q ter as 4 operações, ela ganha essa outra, os seus elementos ganham essa outra propriedade. Existe alguém que quando eu multiplico por ele vai dar 1. Obviamente se for diferente de 0. Isso aqui se chama de inverso multiplicativo. Bom? Todo elemento diferente de 0 possui inverso multiplicativo. Todo elemento todo elemento não nulo possui inverso multiplicativo. E a segunda propriedade é com relação à distribuição dos números racionais. Né? Dados A e B, números racionais quaisquer, com A menor do que B, existe C racional, tal que A menor que C, menor que B. Então, o que ele está me dizendo é o seguinte. O que ele está me dizendo é que se eu pego os números, antes de desenhar isso aqui, vamos olhar para a seguinte coisa, tá bom? Vamos olhar para a seguinte construção e a gente vai começar dos naturais. Tá? Existe C, que é o seguinte. A gente vai começar com... Vamos representar, tá? Vamos pensar que isso aqui é um exercício de representar
os naturais, os inteiros e os racionais, representar seus pontos no plano. De maneira que reproduzam suas qualidades, vamos chamar assim, tá? No caso dos naturais, o que é que eu tenho? Eu tenho a ordem. Então, a primeira coisa dessa representatividade, eu quero que a ordem seja preservada, tá bom? E com isso, eu já tenho aqui o 0, vou botar um pouco maior aqui. O 1, 2, 3 e isso continua, tá? Aqui eu vou ter os números naturais. Quando eu vou passar para os inteiros, e vou continuar tendo os mesmos pontos, tá? 0, 1, 2, 3. E vou menos 1, menos 2 e continua. Tá? Então, naturalmente eu coloco eles uma espécie de linha, de fila. Isso por causa só da ordem. Tá? Só com a ordem já nos dá a... Vamos chamar assim, já nos dá uma maneira de organizar eles em fila. A ordem já coloca ele naturalmente em fila, apesar de que, claro, eu não preciso dispor ele dessa forma para entender que primeiro vem o 1, o 2, o 3, etc. Tá bom? Mas o natural é você já organizar esses conjuntos em fila, vamos chamar assim, tá? Aqui eu tenho o Z. Tá? E agora vamos pro Q. Vamos para os racionais. Quando eu vou fazer a mesma coisa para os racionais, então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, assim vai, menos 1, menos 2, menos 3. Eu também tenho as frações, posso pegar, por exemplo, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. E perceba que eu posso fazer isso sempre tomando partes de segmentos. Posso ficar me acumulando por aqui, entendeu? Posso vir para cá. Tá? E graças a essa propriedade de que entre quaisquer dois números racionais, eu consigo sempre colocar um outro número racional. O que não ocorre em N. N ele começa daqui e parte para cá. Assim como o Z, ele também tem essa estrutura que a gente chama de discreta, tá? Onde os números são claramente separados um do outro. Tá? Mas em Q não. Em Q a gente já consegue ter números suficientemente próximos um do outro. Tá? Por causa dessa que a gente pode tomando partes cada vez menores e porque sempre entre quaisquer dois números racionais vai existir um outro número racional. Tá? Então é como se isso deixasse a entender que a gente consegue preencher toda essa reta. Aqui, tá bom? Mas será que é verdade? Será que a gente consegue preencher de fato toda essa reta? Tá? E aí eu vou chamar vocês para fazer um seguinte exercício mental. Tá? Enquanto eu apago aqui,
imagine que em um mundo fictício, tá? Você tem uma marcenaria, tá? Tem uma marcenaria e a principal mercadoria, a principal fonte de renda dessa marcenaria é a venda de réguas. São pedaços de madeira de certo tamanho, certo? Mas que nesse mundo fictício ainda não tem noção de metro, quilômetro, não existe um padrão. Então você tem réguas, tá? Em princípio não precisam ser graduadas, mas você tem réguas de vários tamanhos. E nessa marcenaria é o produto que mais é vendido. São essas réguas. Tá bom? Então você tem um marceneiro e você tem certas réguas. Tá bom? E basta chegar com qualquer tamanho, pode ser, sei lá, num pedaço de barbante, pedaço de cordão, chegar com qualquer tamanho. Eu quero uma régua de madeira nesse tamanho aqui. Ele rapidamente vai e faz essa régua, tá? Então ele fica o produto mais vendido dele é régua, já fez régua à vontade, já fez régua de tudo que é tamanho, tá? E o valor da régua, o valor desse pedaço de madeira, essa tábua fininha de madeira, é de acordo, é proporcional ao seu comprimento, tá? Então, deixa eu colocar isso aqui. O valor da régua de madeira é proporcional ao seu tamanho ou comprimento. Tá? E como é que o marceneiro faz para calcular o valor de uma régua? Tá? Então, o marceneiro, deixa eu só ajeitar aqui, tá andando. Então, desculpem. O marceneiro, para calcular o valor de uma régua encomendada, ele procede da seguinte forma, tá? Então, suponha que alguém encomende uma régua de tamanho T. Então, encomenda uma régua com tamanho T. Então, esse é o tamanho da régua. Como o valor é proporcional ao tamanho, ao comprimento da régua, ele tem uma régua padrão, tá? Régua padrão, ou régua de tamanho padrão. Vou botar assim, tamanho padrão. P. Esse tamanho padrão, ele custa R$1. Tá? Então esse tamanho padrão custa R$1. Bom? E para saber, então eu tenho aqui um tamanho padrão. Chama-se uma régua. P. E aqui eu tenho uma encomenda. Tamanho T. Bom? Então, para saber o valor da encomenda T, ele faz a seguinte conta, tá?
ele encontra, deixa eu pegar o branco, ele, para calcular o valor, encontramos números inteiros m e n, na verdade números naturais, de modo que MP seja igual a NT. Ou seja, quando eu coloco a régua P em si, junto com ela, aumentando seu tamanho M vezes, então eu vou ter aqui, deixa eu colocar aqui, e a outra N vezes, aqui eu vou ter MP, esse tamanho, sendo igual a esse tamanho NT. Aqui ficou bem claro essa união. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, se 2 vezes P já for T, ótimo. Se eu somar 2 já dá T, ótimo. Se o for do mesmo tamanho, ótimo, tamanho padrão. Mas em geral não vai ter isso. O que é que eu faço? Eu uso as tábuas que eu tenho, as réguas que eu já tenho, e vou olhar o valor, a quantidade de réguas desse tamanho que eu tenho que juntar e a quantidade de réguas desse tamanho que eu tenho que juntar para obter o mesmo valor. Quando eu faço isso, eu sei que MP vai ser igual a MT, portanto, o valor do tamanho T vai ser M sobre N vezes o valor do tamanho P. Como o valor do tamanho P é 1, significa que a régua T ela vai custar M sobre N reais. E esse marceneiro, ele procedeu assim a vida toda. E não só ele, a comunidade usava assim a vida toda. Porque sempre deu certo. Quando esses números aqui eram muito difíceis de encontrar, isso nunca foi nenhum problema, porque eles sempre chegavam em alguns que ficavam, a diferença ficava tão pouca que assumia-se o negócio, você fazia o negócio com aquela proporção. Tá? Mas aí tudo bem. Então, o marceneiro usava essa regra, esse método para calcular o valor das suas réguas, tá bom? Até que um belo dia chega um professor de matemática nessa marcenaria e ele chega com um quadrado. E esse quadrado ele mede lado P, cada lado dele tamanho P, tá? Ele faz a seguinte encomenda ao marceneiro: eu quero uma régua cujo tamanho seja exatamente o tamanho dessa diagonal aqui. O marceneiro prontamente atendeu, né? O professor voltou para o seu trabalho, o marceneiro fez a régua, e na hora de calcular o valor, para quando o professor voltasse, ele dizer o valor, eis a surpresa. Vamos chamar de D. Vamos chamar de D essa diagonal, tá? O valor D dessa diagonal, quando ele tentou comparar com esse padrão aqui, tá? Ele não encontrou nenhum inteiro MN, de forma que MD fosse igual a NP. Tá? Isso nunca ele conseguiu encontrar. Tá? Ele nunca achou esses valores MN de forma que fosse igual. Sempre quando ele botava
dava diferente, tá? Esses valores MN. E ele tentou com todas as réguas, tá? Com tudo que ele já tinha feito e nunca encontrava uma que igualasse, que chegasse no valor para ele poder calcular o valor exatamente dessa diagonal. Aí quando o professor voltou mais tarde para pegar a régua, o marceneiro explicou essa condição a ele. Ele disse, olha, aconteceu um negócio inédito. Eu não consegui calcular o valor da sua régua de tamanho D, com esse tamanho. E o professor explicou para ele que ele nunca conseguiria encontrar esse valor usando esse método, tá? Porque essa relação aqui nunca seria satisfeita. E que isso já estava estabelecido, inclusive por ele mesmo, há alguns anos atrás, tá? Então o professor explicou a ele, mais ou menos, essa situação de que, ao repetir esse procedimento, ele nunca encontrou um valor exato e aproximou a um certo valor lá, por exemplo, 3 vezes P e 2 vezes a diagonal, são razoavelmente próximos, e o professor deu a ele R$1,50 e pegou essa régua, tá? R$1,50 é um pouco maior do que esse valor. Se esse valor P for R$1, então os dois ficaram satisfeitos com esse valor. A questão é o seguinte: o que é que aconteceu? Tá? Na vida de vocês, nas leituras, você já deve ter ouvido falar na história de Pitágoras e do raiz de 2, tá? Mas geralmente dos incomensuráveis. E está intimamente relacionado com essa historinha aqui, tá? A questão é o seguinte: nessa época, na época antiga, a visão geométrica era a visão que imperava, tá? Então os conceitos, as demonstrações, as ideias de coisas abstratas eram feitas tomando como base geométrica. Inclusive a questão de medida, seja ela a medida que for. Isso é o que dá a questão de régua. Então quando se pensava em alguma medida, alguma grandeza, a maneira de você pensar isso, a maneira de você trabalhar isso de maneira matemática, é a pensando em segmentos de reta, tá? E aí, o que isso aqui, a ideia padrão que se tinha naquela época era quaisquer duas medidas são comensuráveis. Ou seja, eu posso medir uma com a outra, que é o que acontece aqui. Quando eu encontro essa relação aqui, m vezes essa medida, dando igual a n vezes essa outra medida, eu estou dizendo que eu posso calcular o t a partir do p usando frações ou proporções do próprio p. De que forma? A medida t nada mais é do que m vezes a enésima parte de p. Ou seja, eu vou dividir o p em n partes iguais e depois eu somo m vezes. Com isso eu calculo o t a partir do p. E vice-versa. Se eu tenho essa relação, eu também calculo p a partir do t. Eu meço o p a partir do t. Eu mensuro o p a partir do t. De qual forma? Para calcular o p a partir do t, eu vou dividir o t em n partes iguais e depois eu considero n vezes essas partes iguais. E aí eu obtenho exatamente a medida p. Então, esses números p e t é o que a gente chama de números comensuráveis. Tá bom? Então, deixa eu ver se ainda está gravando. Tá? Aparentemente tá. Dois números A e B
são comensuráveis. Ou seja, podem ser medidos um usando o outro. Se existem M e N pertencentes, duas medidas. Aqui eu não quero nem usar número, eu vou usar mais questão de medida, tá? Duas medidas, vou chamar assim, pensar em coisas positivas, tá? Duas medidas, então olhando aqui para o problema das tábuas, tá? É claro que a questão do positivo se generaliza naturalmente, de maneira rápida, para a questão do negativo, tá? Mas vamos focar nisso aqui. Duas medidas A e B são ditas comensuráveis, e aí a gente pode pensar inclusive com número, tá? São ditas comensuráveis se existem quantidades. E aí, lembra, quando a gente fala em quantidade, a gente está pensando nos naturais. Tá? Os números que representam quantidades são os naturais. Então, o 0 é a quantidade de elementos do conjunto vazio. O 1 é a quantidade de elementos de um conjunto que só tem um único elemento. O 2 é a quantidade de elementos do conjunto que está em bijeção com o conjunto cujos elementos é o vazio e o conjunto que só tem o vazio. Então, um conjunto tem dois elementos. O número que representa a quantidade são os naturais. Então, existem quantidades M e N, e aí quando eu digo isso, eu já estou dizendo que são naturais. Tá? Existem quantidades M e N, e aí, obviamente, naturais, tais que NA é igual a NB. Então, isso é o que significa dizer que os números são comensuráveis. Você consegue obter duas medidas, né? São comensuráveis. Você consegue obter uma a partir da outra. Tá? E o que esse exemplo mostra é que, independente do número que você escolha, pensa sempre que você qualquer medida, sempre vai ter alguma medida que não é comensurável a ela. Tá? Então, OBS. O conto do marceneiro mostra que, independente da medida que você escolha, sempre existe uma outra medida, de forma que o par é incomensurável, ou seja, não comensurável. Tá? O conto do marceneiro mostra que, independente da medida escolhida, P, existe medida D, de modo que P e D não, vamos já voltar, são incomensuráveis, né? Não são comensuráveis. São incomensuráveis. Incomensuráveis. Primeiro eu vou botar não são, que é por causa da localização. Não são comensuráveis. Tá bom? Então a primeira coisa é isso. Independente da medida que você escolha, sempre vai existir medidas que não são comensuráveis. E isso está intimamente ligado ao número, tá? O que é o número? O que é dispor os números 1, 2 e 3 numa reta? Tá?
você pode dizer que essa medida aqui é a medida padrão, vai servir como sendo 1. E as outras eu vou tomar a partir dela. Tá? Então, quando a gente fixa nisso, quando a gente quer voltar para essa questão dos números, a gente tem a seguinte observação. OBS 2. Um número, uma medida, vou continuar com medida, depois vai ficar mais claro, porque nesse momento aqui eu prefiro escrever medida do que número, tá? Que eu vou usar, estou usando aqui a questão de estar sobre uma reta, tá? Depois vai ficar mais claro. Uma medida que é racional se e só se Q e 1 são comensuráveis. Tá? Isso é simples porque se Q e 1 são comensuráveis, significa dizer que existe Mn tal que Mn naturais tal que Mq. Então, como eu estou falando medida, eu já estou assumindo que isso é positivo, tá? Medida. Pode ser, na verdade, zero também, mas em particular positivo. Mq é igual a N vezes 1, que é o próprio N. Tá? Então, isso significa dizer que Q é igual a N sobre N. Do mesmo modo, então, se Q e 1 são comensuráveis, essa relação é satisfeita, existem quantidades M e N, tal que M vezes essa quantidade N vezes a quantidade 1 vai dar igual. MQ igual a N, que significa que o Q é N sobre M. Só que como N e N pertencem aos naturais, em particular pertence aos inteiros, isso aqui pertence aos racionais. Tá? Do mesmo modo, se eu tenho que Q é um número racional, ele se escreve da forma N sobre N para certos N inteiros, só que eu estou olhando para Q um racional positivo. Aqui eu estou pensando numa medida. Então, como isso é positivo, ambos são positivos. Aqui, na verdade, poderiam ser ambos negativos, mas esqueça essa condição aqui, tá? Então, como a gente está falando de comensurabilidade, está pensando na parte positiva. Então, como ele é positivo, vai ter fração, vai ter números n e n naturais, de forma que Q é n sobre m, tá? M diferente de zero, e, portanto, mq vai ser igual a n. Isso significa dizer que o Q é comensurável com o número 1. Tá bom? Então, a terceira relação entre racionais, comensurabilidade e tomar parte. Né? Toda essa questão de fração, racionais, ser comensuráveis, tem tudo a ver. E o que esse exemplo mostra, então, é que como isso independe do tamanho padrão, em particular vai depender do 1, existem medidas que não são racionais. Logo, existem medidas não racionais. Tá? Existem medidas que não são racionais. Ou, falado de outra forma, existem números que não são racionais. E agora é onde a gente vai começar a usar mais a questão da reta. Tá? O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existem, quando eu olho para a reta, existem números, mesmo essa propriedade, mesmo aquela propriedade 2 dos racionais, de que entre qualquer dois racionais existe sempre um outro racional, ainda assim vai haver buracos. Tá? Então vai haver buracos
na verdade, infinitos buracos na reta. Por exemplo, aqui correspondente ao raiz de 2, que é a medida da diagonal do quadrado do lado 1. O π, que é a razão entre a área da circunferência, ou melhor ainda, é a área da circunferência de raio 1, tá? O π, ou se você quiser olhar, é a razão do perímetro sobre o raio, sobre 2 vezes ou sobre o diâmetro, tá? Da circunferência também. Então, números importantes não são racionais. Números com propriedades geométricas importantes não são racionais. Tá bom? E aí você perceba que, apesar daquela propriedade 2, os números racionais não preenchem a reta. Tá? De que sentido? Vamos fazer isso, vamos deixar isso mais amarrado com mais um exemplo mental, tá bom? Vou deixar isso aqui aí. Olha, vou apagar ali que eu vou começar com uma nova construção, tá? Vou apagar até isso aqui. Vou começar considerando a seguinte construção. A seguinte construção mental.